Glória a Deus, irmãos. Vamos orar então um pouquinho mais pela palavra, né, irmãos, que vai ser ministrada agora em nome de Jesus. Bom Deus e bom Pai, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Pai. nós vamos para a parte não mais importante, mas essencialmente importante, que é a Tua palavra que será ministrada, Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui diante do Teu servo, meu Deus, que vai trazer a Tua santa palavra, a semente preciosa, Pai. Aquela que o Senhor Jesus fala nas suas parábolas, que o semeador saiu a semear, a boa semente do reino dos céus, a santa palavra, a palavra viva, a palavra revelada. Ah, meu Deus, o verbo que se fez carne, o Senhor Jesus Cristo, que é a própria palavra viva, meu Deus, que seja a tua palavra diante do teu servo, que seja a tua boca, meu Deus, usando os lábios do pastor Vitor Hugo esta noite, meu Pai, que seja a voz deste homem, mas que seja a tua palavra ministrada, meu Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Eu entrego, meu Deus, esta ministração aos teus cuidados, que é para a tua honra, para a tua glória, que estas pessoas aqui recebam, meu Pai, essa boa semente nos seus corações, que os seus corações estejam preparados, prontos, lavrados, meu Deus, purificados, para que a tua palavra produza fruto, que a tua palavra produza, meu Deus, uma água viva, uma fonte de água viva, meu Deus, a gerar para a vida eterna, uma fonte de água viva, meu Deus, que vai frutificar na vida de cada um aqui, meu Pai, essa noite, que não saiam mais da mesma maneira que entraram, para a tua honra, para a tua glória, para dar bom testemunho do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, amém? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Chamar as crianças rapidinho, tá vindo aqui na frente, para a gente estar trazendo a palavra dos céus também para elas, em nome de Jesus. Cadê as pequeninas? Amém? Levante suas mãos, vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, que Tu venha ministrar no coração de cada uma delas, Senhor. Fala com elas, Senhor. Ministra o coração delas. Que seja uma palavra dos céus. Que seja uma palavra que nasceu do Teu coração, para o coração desses pequeninos, Senhor. Pai, que a mesma unção, a mesma revelação, mesmo o poder que está sendo derramado aqui, possa ser derramado sobre aquela sala, sobre a vida da pastora Lisiane, que vai estar ministrando. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. A igreja diz... Amém, glória a Deus. Amém, amados? Querido, em nome de Jesus, pode abrir, pode se sentar. Gênesis capítulo 25, versículo 21, amém? Gênesis 25, capítulo 21. Aleluia. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Amém? Diz a palavra de Deus assim, ó. Isaac orou, aqui diz suplicou, King James, né? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. E ela diz, por que está me acontecendo isso? E diz a palavra que ela o quê? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então, revelou-lhe o Senhor. Olha só a revelação do Senhor. Quando chegou o tempo de dar luz, eis que ela trazia gêmeos. E o primeiro, não. Cadê? Respondeu o Senhor. Não, no 23, cadê o 23? Ah, na King James não diz. Olha aí, ó. Importância a gente ver, muda para a próxima, a do lado, a ACV, a Almeida Corrigida e Fiel. Ela não trouxe, olha só, importante, irmãos, a gente conhecer as traduções bíblicas. A King James é americana traduzida. É só mudar para a ACV. Eu vou ler aqui. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achava gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Esaú significa peludo. Exatamente isso, peludo. Então, qual foi a palavra profética lançada sobre Esaú, sobre seu filho? Que ele seria um homem peludo.
Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Irmãos, eu fico imaginando a cena, tá? Da esposa, da parteira lá, puxando o bebê. E até porque eles não tinham como saber se era gêmeos, né? Até hoje em dia, né? Às vezes as pessoas chegam lá, tem surpresa, né? Não viu ali, não sei como, né? Não viu na ecografia que tinha um atrás do outro. E nasceu, surpresa, mais um. Diz a palavra que veio com a mão agarrada no calcanhar, nasceu o segundo. E de que por isso lhe chamaram Jacó. Meu Deus. Fala o seguinte, tira todos os cabos do microfone. Não, do microfone não, os da direita. Os 3 que tem aí da ponta, arranca. Aleluia. Não sei, deixa eu ver aqui esse chiadinho, irmãos. Misericórdia. Vamos continuar. Aleluia, ao vivo é assim, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus, vai glorificar. Graça, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então diz a palavra. É o Jacó. Irmão, isso é obra do Jacó. Diz a palavra de Deus que Jacó nasceu onde? Agarrado no calcanhar de Esaú. Aí diz a palavra que por causa disso lhe chamaram o quê? De Jacó. Agora, irmãos, você sabe o que significa a palavra Jacó? Alguém aqui sabe? Alguém sabe? Vamos lá, sério, perguntando à igreja. Quem sabe aí? Jacó significa aquele que nasceu agarrado. Mas a tradução diz que é suplantador. Suplantador significa enganador, golpista, malandro. Seria um malandro carioca. Então, olha só. Existia naquela época um hábito, tá? Profético, que todo filho que nascia, eles lançavam um nome que o quê? Que seria uma palavra profética dos teus pais sobre a vida dos filhos. Foi assim com José quando nasceu, com Rubens. Se você for ver na história de cada filho, por exemplo, do patriarca Jacó quando nascia, cada um deles era um nome segundo aquilo que eles viviam naquela época. Por exemplo, José, quando teve seus filhos, ele botou o nome de Efraim e Manassés. Um é o quê? O Senhor me fez próspero na terra da minha angústia. E o outro se chamou Manassés, que, eu não sei se eu não troquei a ordem, que significa o quê? O Senhor me fez esquecer da minha luta na terra de meu sofrimento. Então, assim, todo nome que se lançava era um nome profético sobre aquilo que se passava. Então, de repente, Jacó é nascido e a sua mãe tem a brilhante ideia de dar-lhe um nome. Qual foi o nome que deu? Enganador. Olha, já pensou seu filho nascer, olhar para ele assim, olha, eis que o seu futuro vai ser presidente do Brasil. Aí você coloca o nome de presidente do Brasil, ele te chama de Lula, coitado, né, meu Deus. Aí é pior do que Jacó, né, irmão? Se chamar de Lula, meu Deus. Brincadeiras à parte, irmãos, quem votou no Lula, amém, glória a Deus, não é para falar de política. Mas então, aí ele chamou de Jacó, que significava o quê? Enganador, malandro, aquele que dá o golpe. E o que acontece, querido? A gente vai lendo a história e mostra que Jacó cresceu sob a influência dessa identidade. No versículo 27 diz assim, ó, cresceram os meninos e Esaú era perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato. Diz aqui, ó, cadê? Aqui dizia o quê? Cuidava do berro. E era pacato. E vivia nas tendas. Querido, Jacó e Esaú tinham uma diferença até no seu estilo de vida. Esaú era caçador, querido. Ele ia para o campo prover, trabalhar, ele era um homem proativo, ele é um homem que não parava em casa, estava sempre o quê? Fazendo a função do homem. O homem, por natureza, ele é o quê? Ele é provedor. Até hoje, apesar das mulheres também serem provedoras hoje, nós vemos que o homem, ele tem aquela coisa profética de natureza de ser o provedor. Só que Jacó, diferentemente, diz a palavra que ele era homem pacato. Era um homem de casa.
Era aquele cara que gostava de ficar na saia da mãe. E diz a palavra no próximo versículo, no 29, que o quê? Que Esaú era amado do seu pai, já Jacó era querido da mamãe. Era o filhinho da mamãe. Quem aqui cresceu como filhinho da mamãe? E todo mundo sabe o que eu quero dizer. É aquele assim que tu tem mais apegadinho, né? Não, é meu bebê. Não é meu bebê. Aí o bebê tem 40 anos até hoje. Bebê, você comeu direitinho, né? Briga até com a esposa, querido. Vocês não estão cuidando direito do meu bebê. Tem alguém aqui que foi o queridinho da casa? Não vai se acusar, né? Nunca se acusa, já reparou? Não, eu não era o queridinho, não. Mas a palavra de Deus fala que Jacó era um homem pacato que habitava em tendas, querido. Era aquele rapaz que, enquanto Esaú, ele ia trabalhar no campo, ele ia fazer os trabalhos difíceis, Jacó ficava em casa, querido. E aí diz a palavra que, enquanto Saul saiu para a caçada, diz no versículo 29, diz a palavra de Deus que Esaú voltou exausto, exaurido do campo, havia trabalhado muito. Jacó tinha feito vou fazer uma comida hoje diferente. Fez um ensopado de lentilha. Aí diz a palavra que o quê? Chegando Esaú esgotado e faminto do campo. Vamos lá, Rafa? Pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Diz em outras versões, estou morrendo. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, Edomita, ou seja, vermelho. Continua. Então Jacó lhe propôs, olha aí Jacó, vendo a situação, Jacó que cresceu sobre a cunha, sobre a marca de ser malandro, de ser esperto, logrador, ele falou assim: olha, vende-me o teu direito à primogenitura. Aqui o Saul replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito da primogenitura? E diz a palavra o quê? Que Jacó oficializou o alto e falou: não, me jura primeiro. Portanto, Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E diz a palavra que então Jacó lhe deu pão, lhe deu ensopado, comeu, bebeu até fartar-se, levantou e se partiu. E diz a palavra que ele desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. E o que acontece, querido? O filho primogênito é o quem? É aquele que receberia futuramente a autoridade como senhor de casa. O pai, quando morresse, ele daria a autoridade ao filho primogênito. Esse filho primogênito, ele receberia uma porção maior da herança. Ou seja, se tivesse 3 filhos, o primeiro receberia uma porção dobrada. Se fosse 10 filhos, mesmo assim, o primogênito seria o líder da família e também receberia uma herança maior. Então, diz a palavra que Esaú se chega exaurido. Agora imagina, Esaú é teu irmão, querido. Ele estava fazendo o quê? Trabalhando, caçando para a família. Jacó, como irmão, vendo a situação, ele se aproveitou da necessidade do irmão para dar um golpe. E aí o que acontece? Essa palavra que Esaú, vendo aquilo ali, exausto de fome, aceitou o golpe de Jacó. E diz a palavra que assim ele menosprezou o quê? O seu direito de primogenitura. E o que acontece? Passou-se o tempo, diz a palavra de Deus que Isaac, que era seu pai, já bem velho, falou aos seus filhos, falou assim: olha, eis que está chegando o período da minha morte. Então, eu quero lançar uma bênção profética, eu quero abençoar a vida do meu filho. E quem tinha o direito dessa bênção? O primogênito. O primogênito era o possuidor, é quem tinha o direito de receber a melhor porção da herança financeira, mas não apenas isso, ele tinha direito de receber a porção da palavra profética da bênção, querido. Irmãos, antigamente se levava muito a sério a bênção e a maldição de um pai, tanto que eu já falei semana passada aqui, que antigamente nós tínhamos o costume de pedir o quê? A bênção para quem? Para os nossos pais. Hoje a gente vive uma geração que não sabe mais o que é pedir isso, e por isso, hoje nós somos uma geração que não honra o quê? Os seus pais. E diz a palavra que a primeira palavra profética com bênção, o primeiro mandamento com bênção é qual, querido? É honra teu pai e tua mãe, para o quê? Para que vades bem. Querido, princípio bíblico, o próprio Senhor Jesus disse que o primeiro mandamento com promessa é esse. E diz a palavra que o pai e a mãe têm poder de abençoar ou amaldiçoar o seu filho. Mas o que acontece? Diz a palavra de Deus que
ele prevendo que a sua morte estava chegando, Isaac já estava com uma catarata avançada, ele não enxergava bem. Diz a palavra então que ele manda o seu filho e fala assim: olha, Esaú, vai, caça uma caça bem gostosa, você sabe como eu gosto, prepara um ensopado delicioso, traz para mim que eu vou comer, e depois de comer eu vou te abençoar. Aí o que acontece? Aí a mãe de Jacó e de Esaú vê as palavras do pai e ela planeja, porque assim, querido, Jacó, ele levou uma palavra profética da sua mãe, que seria o quê? Enganador. Porém, essa palavra profética, ela teve origem também no caráter da sua mãe. Nós vamos ver depois que na família de Rebeca, tanto ela quanto os seus irmãos, eles tinham um caráter enganador. Ela cresceu no lar, onde lograr as pessoas, onde ser malandro fazia parte da cultura familiar, querido. Então, Rebeca vê ali a situação acontecendo e ela fala assim, não, porque... E agora a questão é o seguinte, por que que ela planejou, querido, roubar a bênção profética do filho mais velho? Por quê? Alguém sabe me dizer? Por que será? É porque ela amava mais Jacó? Será que era por isso? Não. A palavra que nós lemos em Gênesis 25 falava assim, ó, que quando ela sentiu uma angústia no seu ventre, ela não sabia que tinha gêmeos, mas ela começou a sentir tão mal, diz a palavra que ela clamou ao Senhor, e o Senhor o quê? A respondeu. E qual foi a palavra do Senhor? Eis que há 2 povos no seu ventre, 2 gerações, ambos serão grandes, mas diz a palavra que o menor, que o quê? Que o maior servirá ao menor. Que o mais velho seria servo do menor e o que o menor seria grande nas nações. Então, Rebeca sabia que havia uma promessa onde seu filho Jacó seria maior do que o seu filho primogênito. Mas o que acontece? Ela quis dar uma ajudinha a Deus e ela pensou assim, olha, tem uma palavra profética sobre o meu filho. Na verdade, faz o seguinte, ô Jacó, vai lá, pega 2 cabritos bonitos, melhores cabritos, traz para mim, que eu vou cozinhar e dar ao seu pai, e você vai dizer que é Esaú. E aí Jacó era malandro, mas não era burro, né, que de burro ele não tinha. Eu falei assim, não mãe, eu vou chegar lá, vou falar para o meu pai, olha, eu sou Esaú, ele vai reconhecer a minha voz, ele vai ver quem eu sou, e ao invés de me abençoar, ele vai o quê? Ele vai me amaldiçoar. Então eu não quero fazer isso. E Sara falou assim, não, vai lá, pega o casaco de Esaú. Pegou o casaco de Esaú, falou assim, ó, pegue uma pele de cabrito, coloca no pescoço, coloca na mão, porque ele é peludo, e você vai lá, e você vai receber a bênção do teu irmão. E aí Jacó, mas mãe, isso não vai dar certo, isso vai dar problema. Falou assim, não, se alguma maldição vier sobre a tua vida, que caia sobre mim, que sou sua mãe. Aí Jacó ouve aquilo ali, obedece a sua mãe e vai lá. Diz a palavra que quando Jacó chega, ele fala assim, meu pai, eis aqui a sua caça. E aí ele falou assim, peraí, mas tu acabou de sair, como foi tão rápido essa caça? Ele falou, não, é que quando eu saí, o Senhor me abençoou e apareceu uma caça rápida para mim, peguei e está aqui para te abençoar. Isaac, já acostumado com os filhos que tinha, sabia que Jacó era o quê? Ele era malandro. Sabendo que Jacó era enganador, ele falou assim, não, peraí, tem algo errado. A voz é de Jacó. E ele falou assim, meu filho, então chega aqui perto. E diz que quando chegou perto, ele sentiu o cheiro da roupa. E a roupa era de quem? Esaú. Ele tocou no pescoço, sentiu os pelos dos cabritos, sentiu os pelos nas mãos do cabrito e falou assim, não, é meu filho. A voz parece Jacó, mas realmente Esaú. E diz a palavra que que Isaac comeu daquele ensopado, se deliciou e por fim ele lançou a palavra profética sobre Jacó. Coloca para nós lá no versículo 40. Coloca para nós, Rafa. Ixi, tirou. Rapidinho, varão. Amém. Próximo versículo. 35. Mais, vai passando. Não, aí tu passou demais. Amém. Passou demais. Então diz a palavra assim, ó, que aí
Isaac abençoou a vida de Jacó e disse: olha, você serás próspero, você vai ser próspero no campo, todas as nações abençoarão a sua vida, o seu filho vai servir a você, você vai receber do orvalho dos céus, seus animais crescerão e uma grande nação virá de ti. A bênção apostólica que Abraão lançou sobre Isaac, Isaac lançou sobre Jacó. E o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que, terminando ele de falar, quem entra, querido? Esaú. E diz a palavra que quando Esaú chega, ele fala: meu pai, aqui está a comida, a caça que você queria. E diz a palavra que quando Isaac percebe que, na verdade, não era Esaú, mas era Jacó que ele tinha abençoado, ele falou assim: não, filho, olha, infelizmente teu irmão, sem vergonha, ele veio aqui e ele deu um golpe. Ele veio, fingiu que era você e eu o abençoei. E aí diz Esaú: mas é realmente um Jacó, é realmente um enganador. E ele falou assim: pai, tu não tem uma bênção para mim? E ele falou assim: não, filho, a bênção que eu tinha para ti, eu passei para o Jacó. Ele falou: pelo amor de Deus, me dá uma bênção. E ele falou: então tá, te darei. Eis que serás servos. Na terra árida tu vai andar. Não terás o produto, vai viver pela tua espada. E a espada nunca sairá da tua casa. E eis que será servo do teu irmão. E diz a palavra que quando Esaú saiu dali, o que ele falou? Versículo 41, ele fala assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então veja bem, Jacó viveu a vida inteira dele sobre esta marca, sobre essa estigma, sobre essa palavra profética que seus pais lançaram sobre ele, que ele seria o quê? Um enganador. E toda a vida dele, eu fico imaginando, a palavra de Deus não fala sobre a infância de Jacó, mas a Bíblia nos mostra que tudo que ia se falar sobre Jacó se falava, tinha que ser Jacó. Tinha que ser um enganador. Alguém já teve um irmão ou parente que sempre quando quebrava alguma coisa era quem? Era fulano. Já aconteceu isso com alguém aqui? Entraram na casa e quebraram um prato. Quem foi? Fulano. Fulano foi cozinhar, deixou queimar o arroz. Quem foi? Fulano. Já aconteceu isso? É só lá em casa que aconteceu isso. Tem alguém? Tem alguém parente, algum amigo? Nesse caso lá em casa era eu, viu? Eu era terrível, irmão. Olha, se eu entrava na casa de alguém sem querer, eu quebrava alguma coisa, sempre dava alguma coisa errada. Então acontece, Jacó, ele tinha essa cunha toda vez que dava algum erro, algum enrolo, algum engano em casa, alguma confissão, os pais já sabiam, foi Jacó. Por quê? Porque Jacó viveu sob essa estigma de ser um enganador, um malandro, o que busca o caminho mais rápido, o que dá o golpe. E cada dia que passava, essa estigma, essa palavra profética estava se moldando ao caráter de Jacó. Mas aí então, diz a palavra de Deus que a mãe dele ouve a história, ouve o comentário do seu filho Esaú dizendo que ia matar Jacó, que na primeira oportunidade que desse, ele ia arrancar a cabeça de Jacó. Diz a palavra de Deus que ele chegou para o seu filho e falou assim: olha, Jacó, teu irmão quer a tua cabeça. Fala o seguinte: pega as tuas coisas, vai para a casa do meu irmão, vai para a casa de Labão, vai lá e lá fique. Quando as coisas se acalmarem, você volta. Então, para não ser morto, ela manda o seu filho para longe. E sabe qual foi o fruto que a mãe colheu? Diz a palavra que ela nunca mais viu seu filho com vida, querido. O fruto de Rebeca que ela colheu foi que ela nunca mais viu o filho a quem ela tanto amava, querido. E a cada dia se corrompia cada vez mais o caráter de Jacó, transformando o quê? Num verdadeiro mestre da mentira e do engano. E aí o que Deus faz? Deus tira ele daquele ambiente. Jacó, apesar de possuir uma promessa de Deus, desde o ventre da sua mãe, ele estava vivendo debaixo de uma maldição imposta pelos seus pais. Mas o que acontece? Diz a palavra de Deus que Jacó sai da sua casa fugido, vai em direção a Arã, onde a sua mãe viveu e cresceu, e diz que no meio do caminho ele deita numa pedra e dorme. E o que acontece, querido? Em Gênesis 28:10 nos mostra ali que Jacó, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, querido. Diz a palavra que quando ele chega naquele lugar, ele tem um sonho.
E ele vê uma escada espiritual ligando a terra aos céus. E ele via anjos descendo e subindo sobre aquela escada. E diz a palavra de Deus que Jacó ficou apavorado com aquilo que ele ouviu. Coloquem nós para lá, 28:10. 11, vai. Mais. E aí diz aqui, ó. Alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Próximo. E eis que o Senhor estava de pé diante dele, e olha a palavra que ele disse: eu sou Yahvé, o Deus do teu avô, no caso Abraão, do teu pai Isaque, e as terras sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs, todas as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio e por tua descendência. Continua. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores. E te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo que te prometi. Versículo 16. Diz a palavra que Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Então acontece, diz a palavra de Deus que quando Jacó sai daquele lugar, da sua casa, fugido, porque seu irmão queria matar, no meio do caminho, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, porque até então, Jacó ouvia muito falar sobre o seu avô Abraão, que ele era amigo de Deus, de quanto Deus tinha abençoado. Eu fico imaginando ele ouvindo a história do seu avô, sobre Sodoma e Gomorra, como o fogo caiu, e Deus tinha livrado o seu tio Ló. Eu fico imaginando ele ouvindo as experiências sobrenaturais com Deus, das palavras proféticas lançadas sobre Abraão. Da mesma forma, Isaque, seu pai, ouvindo as histórias sobrenaturais que ele ouvia. Mas apesar de Jacó ser neto de crente, ser filho de crente, Jacó não era crente, querido. Jacó não havia tido encontro com Deus. Mas aí, de repente, diante de toda essa confusão, ele fugindo da sua casa, ele tem uma experiência sobrenatural e Deus reafirma. Toda essa palavra profética que nós lemos é a mesma palavra que Deus lançou sobre Abraão. De ti seriam benditas todas as nações da terra. Eis que a sua descendência será incontável como as estrelas dos céus e incontável como a areia da terra. Eis que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele reafirma essa promessa sobre Jacó. Jacó, quando acorda, fica assim: meu Deus, que lugar terrível é esse? Deus estava aqui e eu não sabia. E diz a palavra de Deus que Jacó faz um voto. Olha o voto que ele faz. Versículo 20. E ele fala assim, ó: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, então o Senhor me será por Deus. Agora, veja comigo, querido. Jacó teve uma experiência fortíssima com Deus. Porém, apesar da experiência que ele teve, no final ele fala assim, ó: se então tá, tu é meu Deus, é o Deus dos meus pais, essas bestas sobre mim, então assim, eu vou lá, eu vou para o meu destino, eu vou para a casa de Labão, e se eu voltar, e eu voltar em paz, aí então, somente então o quê? Tu serás meu Deus. Ou seja, apesar da experiência que ele teve, apesar da palavra profética lançada sobre a sua vida, não houve mudança no caráter de Jacó, querido. E como eu vejo isso? Diz a palavra que quando Jacó chega à casa de Labão, ele encontra lá as filhas de Labão, estava lá Raquel dando água às ovelhas, ele chega na casa do seu tio, e diz a palavra que Jacó, ele chega lá e conta toda a história que aconteceu na casa dos seus pais, o que aconteceu, como a sua mãe influenciou ele a roubar a primogenitura, que ele teve que sair fugido, porque seu irmão queria pegar ele, e diz a palavra que quando Jacó ouve tudo isso, ele fala assim, realmente, esse daí é Jacó, realmente esse aí é filho do meu sangue. Por quê? Porque a família de Labão e a família de Rebeca era uma família que cresceu sobre o quê? Sobre esse costume, sobre esta doutrina, sobre esta herança do quê? Da malandragem. E quando ele escuta Jacó falando, ele fala, meu Deus do céu, tu realmente é filho dos nossos pais, você realmente é meu sangue, é enganador, é malandro como nós. Só que acontece, quando Jacó chega na terra de Labão, se Jacó
era mestre em enrolar e enganar, ele descobriu alguém que era doutor, querido. E esse doutor era Labão. Chega na terra, ele diz que ele fica apaixonado por Raquel. E ele fala assim, olha, Labão, fala o seguinte, eu vou trabalhar na tua terra. E ele fala assim, pede o meu salário, tu é um sangue do meu sangue, não quero que tu trabalhe de graça. Qual é o teu salário? Ele falou assim, olha, estou apaixonada pela sua filha Raquel. Fala o seguinte, 7 anos eu vou trabalhar. 7 anos de graça, só quero a comida que como, as vestes que visto, mas eu quero a mão de sua filha. E aí Labão falou assim, não, muito boa, ela é realmente uma mulher linda, ao invés de dar para qualquer homem, eu vou dar para a família. Tá bom, fizemos o acordo, e diz a palavra que por 7 anos Jacó trabalhou, e diz a palavra que os anos se passaram-se como dias, devido ao amor que Jacó tinha por ela. Findados os 7 anos, ele chega para Labão, Labão, seguinte, acabou o tempo, dá-me o que é meu, me dá a minha esposa. Diz a palavra que Labão falou, chamou todo mundo, fez uma grande festa, matou cordeiros, foi aquela coisa, bebida para tudo quanto é lado. Chegou na hora da lua de mel, Jacó mamado, já tinha tomado todas. Quando foi se deitar, Labão tinha uma segunda filha, que se chamava Lia. Dizem alguns historiadores que Jacó, quando foi assinar lá no cartório, ele estava mamado. Por quê? Porque diz a palavra que ele amava Raquel e não Lia, ou seja, ele não leu lá o cartório, casou com a mulher errada, entenderam a trocadilho, né? Mas enfim, diz a palavra de Deus que ele casou com Lia. Lia era uma mulher rejeitada, porque diz a palavra que ela tinha os olhos fracos, os olhos embaçados, era uma mulher que não tinha muita formosura, e ele era apaixonado por Raquel. Como Lia estava encalhada, era mais velha, ele foi e colocou Lia na cama de Jacó, Jacó se deitou com Lia, de manhã quando ele acordou, ele tomou um susto, porque ele achou que era Raquel, mas acordou do lado de Lia. Ele falou assim, não, Labão, tem algo errado, tu me deu a filha errado. E ele falou assim, não, Jacó, tu não entendeu. Os costumes aqui é diferente, porque primeiro se casa-se as mais velhas, então tu vai casar com Lia. E ele falou assim, não, tu me enganou, Labão. Agora Jacó está experimentando o quê? Do próprio veneno. Porque até então Jacó era mestre em enganar. Ele cresceu enganando a sua casa, a sua família, seus irmãos, mas dessa vez ele está experimentando do próprio veneno. E é o quê? Hoje você vai aprender o que é ser enganado. E diz a palavra que Jacó ficou furioso, mas Labão falou, não, foi o seguinte, ó, me trabalha mais 7 anos e tu pode ficar com as 2. E diz a palavra que 14 anos Jacó trabalhou por causa do amor que tinha por Raquel. E o que acontece? Passa o tempo, passou os 14 anos, Jacó fala assim, olha, eu quero que você me dê um salário, eu não vou trabalhar mais de graça, trabalhei pelas suas filhas. Aí diz a palavra de Deus assim que Jacó fala assim, olha, me estipula o teu salário. E aí Jacó falou assim, olha, fala o seguinte, ó, de todas as tuas ovelhas, diz a palavra de Deus, que quando Jacó começou a trabalhar para Labão, a prosperidade do Senhor foi com ele. Agora eu vou te dizer, por que a prosperidade de Deus era com Jacó, querido? Era porque Jacó era justo? Não. Jacó mentia, Jacó enganava, Jacó não servia ao Senhor, tanto que quando ele teve a experiência com Deus, ele falou, ó, se eu for e voltar, tu serás meu Deus. Mas Jacó não vivia debaixo dos princípios do Senhor. Mas diz a palavra de Deus que Deus o abençoava. E por que Deus abençoava? Porque havia uma promessa, querido. Por isso que muitas vezes nossos filhos não servem ao Senhor. Tem até testemunho de jovens que viviam no crime, querido. Viviam em situações que mereciam a morte. Mas pela oração de quem? Dos pais. Pela oração dos avós. Deus guarda aquele por causa da promessa. E da mesma forma, Deus tinha uma promessa sobre Jacó, e não porque ele servia a Deus, mas por causa da promessa, tudo que Jacó fazia prosperava. E diz a palavra que quando Jacó começou a trabalhar com Labão, houve um boom na riqueza de Labão. As ovelhas frutificaram, os camelos, as cabras, os bois cresceram de uma forma espetacular. Labão se enriqueceu. E aí Jacó falou, fala o seguinte, Labão, já que você quer me abençoar, eu quero ficar só com as ovelhas malhadas, as listradas, as que não são puras. Por quê? Porque as ovelhas que tinham uma única cor eram o quê? Valorizadas. Porque o que eles usavam da ovelha? A pele. Imagina você usar uma roupa toda listrada. Não era legal naquela época. Tu pegava a branca, era mais bonita, ou só a preta. E aí Labão falou assim, não, então tá bom. Pode pegar todas as listradas, as malhadas, é sua. Quando ele fez esse acordo com Jacó, olha o que Labão fez. Labão era o quê? Era malandro, do malandro, querido. É aquele lá no Rio, lá que seria o malandro da raiz, né? E aí diz a palavra que quando Labão fez um acordo com Jacó, ele pegou todas as listradas, distribuiu como herança para os seus filhos e mandou para bem longe. Quando Jacó acordou no outro dia e foi pegar o salário dele, cadê o salário, querido?
sumiu, não tinha mais nada. Aí Jacó, meu Deus, Labão me enganou de novo. Mais uma vez Jacó estava provando do seu veneno. E diz a palavra que então Jacó começou a trabalhar do zero, e Deus começou a abençoar, e começou a crescer as listradas, aí Deus abençoava. E aí diz a palavra que quando Labão via que as ovelhas só davam malhada, ele trocava o salário. Não, a partir de hoje eu vou querer as malhadas, tu fica com as puras. E aí o que acontecia? Deus abençoava que as puras nasciam mais, e as malhadas não. E diz a palavra que assim Jacó enriqueceu. Tem gente que até fala, alguém já leu a história de Jacó, conta essa história, que Jacó colocava lá uma vara de raiz, e aí quando as ovelhas iam procriar lá, nasciam malhadas. Por quê? Jacó acha que era a malandragem dele que fazia. Mas, meu querido, não tem a ver com a malandragem dele, tem a ver com o quê? Com Deus. Deus abençoava, mas Jacó achava que era pela malandragem, mas era porque havia uma bênção de Deus sobre a vida dele. Por fim, querido, Labão começou a ver se empobrecer, porque toda vez que Labão mudava o salário, o pagamento de Jacó, Deus fazia prosperar conforme o pagamento que ele fazia. E aí os irmãos de Raquel, os filhos de Labão, falaram assim, olha, Jacó está roubando o nosso pai. Jacó não está roubando tudo, nosso pai está empobrecendo. E aí diz a palavra que vendo Jacó, que os olhos do seu sogro já não eram o mesmo, ele se decidiu fugir. Eu falei, não, vamos ter que sair daqui. Vamos ter que sair daqui porque eu estou vendo que o ambiente mudou e vai acontecer então mais uma vez, querido. Jacó, fruto do quê? Dos seus pseudos enganos, das suas armações, mais uma vez ele teve que fugir, querido. Mas aí o que acontece? Voltar para casa era voltar para quê? Era reencontrar com o seu passado. Quem era o seu passado? Era seu irmão, que estava com jura de morte, porque Jacó roubou a bênção da primogenitura. E, amado, vou dizer uma coisa para ti. Passado mal resolvido não é passado, ele é presente, querido. Se você tem áreas na sua vida que você ainda não resolveu, querido, pode ter passado 20 anos, ele está te incomodando como se fosse hoje, querido. É ou não é verdade, querido? E aí diz a palavra que então Jacó se vê sem saída. Porque voltar para casa é enfrentar a ira do seu irmão. Ficar com o sogro não dá porque o sogro engana e ele é enganado, e ao mesmo tempo a família quer já pegar Jacó e dar um jeito nele. Então, Jacó, o que ele faz? Vou voltar para a casa do meu irmão, não tem jeito. E aí diz a palavra que Jacó começa a voltar. Só que quando ele começa a voltar, não sei como, querido, o irmão dele descobre que Jacó está voltando. Aí diz a palavra que é Esaú, pega 400 homens, só cavaladão, só homem forte, poderoso, armado, e vai em direção de Jacó, querido. E aí Jacó fica sabendo, olha, teu irmão está vindo para te encontrar com 400 homens. E aí Jacó, já cheio de filhos, já havia nascido 11 filhos das suas esposas, com todos os seus bens. Jacó tenta com a sua malandragem, porque ele era malandro, e ele falou assim, já sei, vou comprar um perdão do meu irmão. Diz a palavra que ele manda vários bois, camelos, cabras, em 3 manadas diferentes, para o quê? Ele falou assim, eu vou mandar. A cada vez que chegar os presentes, isso vai aquebrantar o coração do meu irmão, vai apaziguar a fúria do meu irmão. E ele começa a enviar presente em 3 grupos. Só que é o seguinte, passa-se todos os presentes e a mensagem, olha, teu irmão continua vindo, ele não deu bola para os presentes e está vindo 400 homens aí atrás de ti. E aí Jacó descobre que o seu plano sai pela culatra e seu irmão vem armado para pegar Jacó. E aí o que acontece? Jacó se vê sem saída. Por quê? Para a casa de Labão não dava mais, seu tio veio atrás dele até, brigou com Jacó, falou, Jacó, por que tu fugiu? E ele falou, não, eu temia, porque os seus olhos não eram assim. Jacó se reconciliou com seu tio e falou assim, olha, não volta mais aqui então. Então é o seguinte, tu vai embora, eu te abençoo, mas para cá tu não pode mais voltar. Então Jacó não tinha mais volta para a casa do seu tio, em direção ao seu irmão, provavelmente era direção de morte, e Jacó se vê sem saída. E aí o que acontece? Jacó lembra do quê? Da promessa de Deus. Diz a palavra que quando Jacó se vê sem saída, e ele não sabe mais o que fazer, diz a palavra de Deus que Jacó desce ao vale de Jaboque. Gênesis 32, 22. Coloca para nós. Diz a palavra que quando Jacó se vê nessa situação, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque.
fez passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E diz a palavra que lutava com ele um homem até o romper o dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta contra o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou, pois, como te chamas? E aí Jacó disse: Jacó. Então disse o anjo: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Por quê? Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó e disse: rogo-te como te chamas. Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, e aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois via Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Então olha só, nesse momento, Jacó para no vale do Jaboque. Querido, sabe o que significa Jaboque? Jaboque significa lugar de esvaziamento. Jacó para no lugar onde ele não tem mais saída. Alguém já se sentiu numa situação assim: olha, não tem mais saída? Eu não sei mais o que fazer. Se eu vou para lá, se eu correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Não tem o que fazer. Jacó se sentiu perdido, sem saída. E o que acontece? Deus leva ele para os vales do Jaboque, porque Jaboque significa esvaziamento. Ele fala assim: Jacó, chegou o lugar de você se esvaziar, meu filho. E ele fala assim: Jacó, chegou a hora da tua mudança. E diz a palavra que quando ele chega no lugar do esvaziamento, diz a palavra que ele tem um encontro com Deus. Querido, essa palavra aqui, quando ele fala que ele encontrou um anjo do Senhor, isso aqui é uma tipificação de Cristo. Muitos dizem que na verdade é uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação do Deus vivo. Então muitos teólogos creem que na verdade Jacó não lutou apenas com um anjo. Jacó não lutou com um arcanjo. Ele também não lutou com um serafim. Mas naquele momento Jacó lutou com o próprio Cristo, querido. O próprio Jesus veio corporalmente a falar com Jacó. Por quê, querido? Porque Jacó é o patriarca das 12 nações. Jacó é o que? É o fundador de Israel, querido. Dele viria o Messias. Só que se Jacó não houvesse uma mudança de quem ele seria, o Messias nunca viria na terra, porque havia uma necessidade do quê? De uma transformação de quem Jacó era. E diz a palavra que quando Jacó encontra o anjo do Senhor, diz a palavra que ele começa a lutar com aquele anjo. E o anjo fala assim: Jacó, ele pergunta assim: ó, querido, qual é o seu nome? Me diz qual é o seu nome. E diz a palavra que ele disse: meu nome é Jacó. E, amados, muitas vezes quando nós somos confrontados por Deus, nós temos a tendência a dizer o quê? Que aquilo que está acontecendo na nossa vida é culpa de quem? É culpa dos outros. A gente tenta justificar que o motivo da minha queda, o motivo de que eu estou num momento num beco sem saída, a culpa não é minha, a culpa é de quem? Daqueles que me enganaram. Eu fico imaginando o filho pródigo, querido. O filho pródigo, ele lembra muito Jacó. Saiu da casa do seu pai, pegou as bênçãos, jogou as bênçãos fora, e eu fico imaginando que, diz a palavra de Deus, nós falávamos sobre isso na célula, que o filho pródigo, ele perdeu tudo que tinha, mas ainda assim, ele não se dobrou, porque, meu amado, no momento que ele perdeu tudo, e ele não tinha mais solução, ele poderia ter o quê? Ter voltado para a casa do pai, mas ele falava consigo mesmo: eu não vou voltar, eu não vou dobrar se torcer, meu pai vai ver que eu sou vencedor, que eu não preciso dele. E diz a palavra que o filho pródigo o quê? Começou a trabalhar com o pior trabalho que ele tinha. Era o quê? Cuidar de porcos. Cuidar de porcos para um judeu é a pior profissão que existe, porque o porco é impuro, querido. E diz a palavra que não bastava ele trabalhar com a pior profissão, diz a palavra que nem comida ele tinha. E ele tinha desejo de comer o quê? A lavagem dos porcos, mas mesmo a lavagem, eles não davam para ele comer. E diz a palavra que mesmo ele ali, trabalhando com o porco, comendo lavagem, ele não dava o braço a torcer. Até que um momento, ele no meio do lixo, sentado junto com os porcos, roubando a comida do porco, diz a palavra que ele caiu em si. E, amados, essa palavra cair em si é que faz a diferença em nossa vida, querido.
Diz a palavra que ele, caindo em si, ele lembrou que na casa do pai, os trabalhadores comiam melhor do que ele, querido. E ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. E meu querido, essa é a diferença em quem tem experiência com Deus e quem tem encontro com Deus. Querido, quantas pessoas na igreja já tiveram altas experiências com Deus? Jacó teve uma experiência sobrenatural. Ele viu o anjo dos céus subindo e descendo. Deus traz uma palavra profética. Deus traz promessas de uma vida plena com Deus. Mas apesar da promessa, apesar da experiência, apesar da palavra profética, Jacó continuou sendo Jacó. Continuou enganando, mentindo, enrolando. Querido, quantas pessoas, querido, vêm na igreja, recebe palavras como Jacó recebeu, recebe promessas, tem experiências sobrenaturais com Deus, mas não muda o seu estilo de vida, querido. Quantas pessoas entram nesse lugar, recebe palavras de Deus, recebe até bênçãos, querido. Jacó era próspero, era abençoado, por quê? Por causa da promessa. Aí Deus vem, Deus te abençoa, mas você não muda quem você é, você não muda o seu caráter, você não muda as suas convicções, querido. E aí o que acontece? Está tudo dando errado, a situação está se fechando, e ao invés de você dizer, olha, a culpa é minha, sou eu que fiz as escolhas erradas, você está dizendo, não, isso aí é por culpa do meu pai que é culpado. Porque meu pai me ensinou a fazer assim. Não, a culpa é porque eu cresci numa família disfuncional. Eu não tenho culpa. Outros dizem assim, não, eu nasci assim. Eu sou desse jeito porque Deus me fez assim, logo se eu sou assim, a culpa é de quem? É de Deus, não é minha. Eu sou uma pessoa que eu tenho desejos que eu não deveria ter. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma inclinação para prostituição. Eu sou casado, mas eu tenho desejo por ter várias mulheres. Por quê? Porque Deus me fez assim. Então a culpa é de Deus, não é minha. Eu sou uma pessoa que quando vejo uma situação, eu sempre me aproveito, eu vou lá, eu dou um jeito de me dar bem, mas a culpa é quem? De quem? É de Deus. Ele que me colocou numa família que me ensinou a ser assim. Então a gente tenta o quê? O tempo todo criar desculpas e subterfúgio para que não haja uma mudança, querido. E o que acontece? Tem um monte de gente na igreja que vem, tem experiência com Deus, mas não muda porque não quer nascer de novo, querido. Para que você venha ter a tua vida restaurada, experiências são bom, mas se você não tiver um encontro com Deus, e se você não morrer e não nascer de novo, querido, você vai para o inferno cheio de experiências, cheio de promessas, mas nunca vai viver a maior delas, que é o quê? É ir para a eternidade, querido. Tem um monte de gente, querido, que vem na casa do Senhor, recebe bênção, recebe palavra de mudança, mas nunca vive elas. Por quê? Porque não reconhece quem você é. Meu querido, quando o anjo chega para Jacó e fala assim, querido, quem é você? Quem é você? Ele podia dizer, não, olha só, anjo, a culpa é da minha mãe. Minha mãe lançou uma palavra que eu seria o quê? Enganador. Ela me ensinou a enganar. Querido, eu digo que, eu cresci num lar meio disfuncional, meio doido. A minha mãe ia no mercado, ela ia na Americanas, ela roubava maquiagem. Ela ia lá, ia botar um saco de verdura lá e encher, sei lá, nozes, final do ano, nozes, que era muito cara. Ela ia lá, pesava um preço, tirava, botava outro, pesava 2 quilos, botava 200 gramas. Minha mãe vivia de dar golpe assim, que eu cresci nisso. Aí o que acontece? Jovem, adolescente, eu ia na Americanas, o que eu fazia? Roubava chocolate, normal. Por quê? Porque eu aprendi isso com a minha mãe. Eu acho que eu já contei isso aqui, que uma vez eu fui no mercado com meu pai, eu queria muito uma caneta Bic, daquela que tem 4 cores, pedi para o meu pai disse que não ia comprar, o que eu fiz? Botei no bolso. Quando meu pai foi no carro pegar não sei o que, eu joguei dentro do carro e meu pai viu. E ele falou, o que é isso que tu lançou? Não é nada, não. Eu vi, pegou lá, tu tá roubando a caneta. Beleza, fez eu devolver. Cheguei em casa, eu tomei uma surra do meu pai. Porque meu pai era correto, minha mãe não. Então o que acontece? Minha mãe me ensinava o quê? A ser malandro, querido. A ser Jacó. Aí eu poderia crescer e dizer, daqui a pouco eu poderia crescer, graças a Deus que ficou no passado isso, né? Eu tomei uns sustos aí, nunca mais fiz. Uma vez eu fui na Americana, botei um chocolate no bolso, veio um segurança desse tamanho do meu lado, meu Deus, e agora? Quando chegou na caixa, eu botei na caixa e paguei e fui embora, ainda bem que eu tinha dinheiro. Senão eu tinha sido preso. E lá eles levavam para uma salinha mesmo, irmão, tinha um primo meu que foi pego, tomou-lhe um piau na salinha, querido. Então assim, o que acontece, querido? Jacó poderia justificar dizendo assim, não, eu aprendi com a minha mãe. A culpa é da minha mãe. Não sou, eu sou cria, eu sou vítima
do sistema. Eu sou vítima do ambiente que eu cresci. Eu criei num ambiente assim, que me ensinava a ser assim, então a culpa não é minha. Olha só, se tu me fez nascer num ambiente corrompido, e hoje eu estou corrompido, a culpa logo é de quem? É de Deus que me fez assim. Foi o que Adão fez com Eva. Adão vai lá, Eva comeu do fruto, errou. Quando Adão é confrontado, o que ele fala? A culpa é o quê? É da mulher que tu me deu. Ou seja, a culpa é tua. Porque se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha desobedecido. E nós, da mesma forma, querido, quando nós somos confrontados por quem nós somos, nós temos duas escolhas. Ou admitir quem eu sou e viver a mudança da transformação do encontro, ou viver justificando e viver só de experiência, querido. Aí tu tem experiência com Deus. Aí tu vê um monte de pessoas que dão glória a Deus. Tu vai conversar com a pessoa tem toda a postura cristã. Fala glória a Deus, fala aleluia, fala de oração. Fala, não, vamos orar aqui. Eu falei, meu Deus, é crente, serva de Deus. Daqui a pouco tu tá vendo ela, casada, dando em cima de outra pessoa. E tu fala, mas peraí, mulher de que é crente e tal. Querido, é a pessoa que vai na igreja, tem experiências com Deus, mas não houve uma mudança de caráter, querido. Porque mudança de caráter só tem quem? Quem tem encontro com Deus, querido. Aí tu vê um monte de crente, querido, que diz que é transformado, diz que mudou, mas a velha natureza está reinando nele ainda. Por quê? Porque não teve encontro, querido. Não morreu e não nasceu de novo. Está lá Nicodemos. E Jesus, ele chega para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a eternidade? E Jesus fala, meu querido, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não vai ter o reino de Deus. Você não vai ver o reino de Deus. E ele fala, mas como pode? O homem voltará para o ventre da sua mãe? E ele falou, cara, tu não está entendendo o que eu estou dizendo. Tu se diz mestre, mas não entende que o que eu estou falando, na verdade, são verdades espirituais. E que você precisa nascer de novo. Às vezes a gente está que nem Nicodemos, querido. A gente não quer entender o que é óbvio. Deus quer mudar quem você é, mas para que haja uma mudança, primeiro, eu preciso reconhecer quem eu sou. E no caso de Jacó, falou assim, Senhor, eu passei a vida inteira vivendo de dar golpe e de levar golpe, mas eu não quero mais ser essa pessoa. E ele falou assim, olha, ou tu me muda, ou você me muda. E aí o anjo falou assim, tá bom, você quer mudança? Quero. Quem é você? Querido, o primeiro passo para a mudança de Deus na tua vida é reconhecer quem você tem sido, querido. E se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, quem você tem sido? A palavra de Deus fala em Provérbios 28:13, o que encobre suas transgressões, o quê? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que a confessa e abandona alcançará misericórdia. O prazo para a mudança é o quê? Não é encobrir as tuas falhas, não é encobrir as tuas mazelas, não é encobrir o teu caráter corrompido, mentiroso, enganador, não. Mas é o quê? É você confessar, Deus, eu sou Jacó, Deus, eu sou mentiroso, Deus, eu sou invejoso, Deus, eu me aproveito das situações, falo mal das pessoas, eu adultero, eu me prostituo, eu tenho inclinações da minha carne que eu sei que são abominações, mas eu não aceito. Deus, me muda quem eu sou. E diz a palavra que se confessarmos nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não apenas isso, mas também nos purificar de toda imundícia, querido. E, meu amado, diz a palavra de Deus que quando Jacó confessou quem ele é, ele falou assim, olha, a partir de hoje, você não vai se chamar mais Jacó. Essa marca, essa cunha, esse estilo de vida, esse caráter que você tem carregado, ele não vai fazer mais parte da sua vida. Mas a partir de hoje você vai se chamar Israel, porque você lutaste com os homens e lutaste com Deus e venceu. Israel significa aquele que governa com Deus, querido. E diz a palavra que quando Deus mudou o nome dele, ele não apenas mudou o nome, mas diz a palavra de Deus que ele tocou na conjectura da coxa. E diz a palavra de Deus que Jacó, ele nunca mais andou mais da mesma forma, ele se tornou coxo. E ele passou a andar claudicando, ou seja, mancando. Sabe por quê? Porque, meu querido, depois que você tem um encontro, e Deus toca a sua vida, você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. O teu caminhar vai mudar, o teu estilo de vida vai mudar, o teu caráter vai mudar. Querida, experiências não transformam o nosso caráter. Mas quando você tem um encontro face a face com Deus, Ele muda quem você é, querido. Quer ver um exemplo?
Pedro andou quanto tempo com Jesus, querido? 3 anos. Pedro teve experiência com Jesus? Meu Deus. Diz a palavra de Deus que Pedro andou sobre as águas, amado. Existem 2 pessoas que andaram sobre as águas. Jesus e Pedro. Pedro, diz a palavra de Deus, que ele andou junto com os discípulos e curou enfermos, expulsou demônios. Pedro teve altas experiências com Deus. Mas mesmo as experiências que Pedro teve, não impediu Pedro o quê? De negar 3 vezes a Jesus. Aí diz a palavra que quando Jesus estava para ser preso, condenado e crucificado, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás pediu a tua alma para te peneirar que nem trigo. Alguém já viu como é que se peneira trigo, querido? Tu pega aquele folha do trigo e começa a bater, ó, para arrancar os grãozinhos do trigo. E falou: Satanás te pediu para te peneirar que nem trigo, para te malhar que nem trigo, querido. E diz a palavra assim: ó, mas eu intercedei por ti. E falou assim: Pedro, e quando tu te converter, vai e apacenta teus irmãos. Querido, palavra maravilhosa para um não crente. Agora tu imagina que tu com 10... Quem aqui já tem mais de 10 anos de crente? 10 anos, querido, levanta a mão. Mais de 10 anos. Quem aqui tem mais de 5 anos? Mais de 5 anos, levanta a mão, pô, não é possível. Quem tem mais de 1 ano de crente? Irmãos, tu imagina tu com 20 anos, eu tenho 26 anos de crente. Aí Jesus chega para mim e fala assim: ah, Vitão, tudo bem? Ô Senhor, glória a Deus, está no mistério, olha aí, ó, vamos rasgar o céu. Eu falei assim: filho, então é o seguinte, ó, Satanás me pediu para te malhar que nem trigo. Mas aí eu intercedi pela tua vida, e quando tu te converter, como assim que eu te me converter? Não, senhor, tem algo errado. Eu tenho 26 anos de crente. Ah, é mesmo? Vale de nada. Mas quando tu tiver encontro verdadeiro comigo, quando tu mudar o teu caráter, quando você tiver encontro face a face comigo, aí então, tu começa a viver a vida de crente de verdade e vai apacentar minhas ovelhas. Tu imagina tu como crente ouvindo isso, querido? Foi isso que Deus fez com Pedro. O Senhor falou assim: Pedrão, é o seguinte, ó. Tu está 3 anos expulsando o demônio, curando enfermos. Tu está 3 anos se alimentando da fonte dos céus, que é Jesus. Mas é o seguinte, ó. Quando tu te converter, por quê? Porque experiência não muda a tua vida, querida. Experiência é bom. Quem aqui já teve experiências com Deus? Levanta a mão. Acho que todo mundo aqui já teve uma experiência. Querido, mas experiência não vai mudar teu caráter. Só vai haver mudança de caráter quando você tiver um encontro. E o encontro significa o quê? Mas pastor, como é que é esse encontro? Está tendo encontro com Deus agora. Deus está aqui falando contigo, mas esse encontro, ele só vai ser algo real quando você corresponder àquilo que Deus está falando. Porque Deus está o tempo todo falando assim, ó, e aí, ô, Cristiano, qual que é o teu nome? Não, eu sou ungido de Deus. E aí, Neneca, como é que é o teu nome? Não, sou serva do Deus Altíssimo. Ah, é? Então não vai haver mudança. Mas no dia que o Senhor chegar para ti e falar assim: Gilberto, como é que é teu nome? E o Gilberto falou assim, ó, o meu nome é sem vergonha, 171. Prostituto, mentiroso. Deus, eu sou a pior coisa do mundo. Aí tu fala: ah, agora sim. Agora estamos mudando. Agora sim você vai saber o que é viver o sobrenatural. Agora sim você vai ver o que é viver o sobrenatural com Deus. Por quê? Porque aquele que encobre não prospera, mas aquele que confessa, aquele que abre o seu coração, Gilson, diz assim, ó, eu não aguento mais ser o Gilson, mas eu quero ser um novo homem. Aí o que acontece? Você nasce de novo e vai viver o sobrenatural com Deus. Foi o que aconteceu com Pedro, querido. Pedro negou, Pedro abandonou, Pedro voltou para a velha vida, foi pescar. Quando Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, vem cá. E aí, Pedrão? E agora? E ele falou assim: Senhor, não sou digno de chamar teu servo. E ele falou assim: agora sim. Agora tu apacenta minhas ovelhas. Não, Senhor, não sou merecedor disso. Agora sim, Pedro, porque agora eu estou vendo sinceridade. Agora eu estou vendo quem você é. Por exemplo, houve outro discípulo. Andou também 3 anos com Jesus. Da mesma forma, curou os enfermos, expulsou demônios, voltou os dois dizendo assim: Senhor, até os demônios se sujeitam ao teu nome. E quem é que estava junto com esses dois? Judas, querido. Sabe aquele que traiu, que vendeu o Senhor por 30 moedas de prata? Querido, ele viveu experiências sobrenaturais com Deus. Ele, no nome de Jesus, curou enfermo, querido. Irmãos, tu já pensou, tu chegar lá, um paralítico, querido, quebrado, sem coluna, e tu falar em nome de Jesus, levantando e levantar, querido. Olha que coisa sobrenatural. Tu já pensou, ver um homem cheio de cordas, de demônio, tu fala em nome de Jesus, sai, e saiu. Judas viveu tudo isso, viveu experiência. Diz a palavra de Deus que quando ele chegou para... Eis que verás os céus abertos e os anjos descerem e subir para quem? Foi para qual discípulo, irmãos?
que fala assim, olha, pode vir alguma coisa boa de da Galileia? Esqueci o nome do discípulo. Mas assim, chegou para ele e falou assim, olha, tu vai ver os anjos descer e subir. Querido, os discípulos vieram os anjos subindo e descendo na vida de Cristo, querido. Viveram o sobrenatural. Mas apesar disso tudo, querido, Judas vendeu Jesus. Com um beijo traiu o Senhor, querido. Judas, para mim, é a mostra clássica, é a evidência clássica que crentes que vivam apenas de experiências, querido, não vai transformar quem você é e não vai te dar um destino de glória, porque tu precisa morrer e nascer de novo, querido. E, infelizmente, o que mais nós vemos na igreja, querido, são crentes que têm experiências com Deus, são crentes que prosperam em Deus, querido. São crentes que até têm vida de relacionamento. Querido, os discípulos comiam, dormiam com Jesus, tinham vida de relacionamento com Jesus, mas não havia nascido de novo. Não tiveram encontro de mudança, o seu caráter não foi transformado. Por quê? Porque eles não reconheciam aquilo que precisava mudar. Agora eu te pergunto, querido, se o Senhor voltasse agora, o anjo do Senhor, diz a palavra que o próprio Jesus, foi uma cristofania, uma manifestação do próprio Cristo, desceu na terra, chegou para Jacó e falou assim, querido, como é que é teu nome? Nome fala de identidade, nome fala de estilo de vida. E ele chegasse, Gilson, quem é você? Se o Senhor descesse agora, Ritinha, Sônia, quem é você? O que você falaria para Deus, querido? Meu irmão, eu vou te dizer que o Senhor tem feito isso todos os domingos nessa igreja. Todas as quarta-feiras. Toda vez que você dobra o seu joelho, o Senhor tem falado isso com você. Quem é você? Agora a decisão de expor realmente quem você é. E dizer, Deus, eu não quero mais, pelo amor de Deus. De que Jacó lutou, falou assim, tu não vai sair daqui enquanto tu não me abençoar. Tu não vai sair daqui enquanto tu mudar quem eu sou. Porque eu não aguento mais viver sobre essa cunha de ser malandro, enganador, suplantador. Eu quero ser uma nova criatura. E quando Jacó lutou com Deus, o Senhor falou, hoje houve uma mudança. Porque hoje você decidiu não ser mais quem você é. E querido, até quando? Vitória, até quando? Vai ficar disfarçando, dissimulando. Irmã Vera. Tem a ceia ainda, de perdão, irmãos. Eu vou chamar aqui a minha sogra e a irmã Neneca vir aqui participar da ceia. Em nome de Jesus, esqueci que tinha ceia, irmãos, perdão. Sobe aqui, filho. Amados, o momento da ceia é esse momento, querido. É esse momento de ser confrontado. É o momento que o Senhor chega para você e fala assim, e aí, filho, quem você é? Quem tem sido você? O Senhor tem te chamado, querido, a mudar a tua identidade. Deus quer mudar quem você é, querido. Mas Deus quer mudar quem você é, não para você venha continuar sendo a mesma pessoa. Deus quer mudar quem você é, para que você venha ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, amados, hoje o Senhor te dá mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de mudar a tua história. E diz a palavra assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memórias de mim. Porque toda vez que comerdes este pão e bebedes, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Mas ele fala assim, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E ele fala finalmente, então examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Querido, hoje o Senhor te chama a examinar. Quem você tem sido, querido? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Querido, quem tem sido você? Se o Senhor hoje te confrontasse do seu caráter, do seu estilo de vida como crente, será que você diria, não, eu sou servo do Deus Altíssimo? Não. Ou você diria, mas elas que até hoje está agarrado na tua vida. Deus quer mudar quem você é, querido.
Deus quer que você venha ser um servo do Deus Altíssimo, que venha impactar essa terra, mas só transforma a terra quem tem encontro com Deus, não quem tem experiência. Então, amados, eu vou pedir que vocês peguem o pão e peguem o cálice, em nome de Jesus, e depois nós vamos orar, querido. Pode vir, você que vai fazer parte da ceia. Venha. Aleluia, venha. Aleluia. Oh Deus. Aí talvez você diga assim, mas pastor, eu tenho tido meu caráter reprovado. Eu tenho sido uma pessoa que eu tenho falhado, então hoje eu não vou tomar a ceia, querido. Essa palavra não é para que você não tome a ceia. Essa palavra não é para te reprovar ou para te acusar. Essa palavra é para que você venha ter uma mudança e dizer, Senhor, eu não quero ser mais quem eu sou. Diz a palavra de Deus assim, aquele que confessar e abandonar alcançará a misericórdia, querido. Porque Deus é poderoso para perdoar os teus pecados e não apenas isso, para purificar a tua vida, purificar teu estilo de vida, purificar quem você é. E a única coisa que você precisa, querido, é dizer, Senhor, eu não quero mais ser quem eu sou. É dizer, Senhor, muda minha mente, muda meus pensamentos. Deus, eu tenho pensamentos que ainda batem na minha mente, no meu coração, que são reprováveis, e eu não quero mais ter esses pensamentos. Eu não quero mais fazer as coisas que eu faço, eu não quero mais falar as coisas que eu falo, eu não quero mais agir da forma que eu tenho agido. E por isso, querido, eu te convido nessa noite a você fazer uma reflexão. Uma reflexão de quem você tem sido, querido. Amados, em nome de Jesus, feche seus olhos. E meu amado, se você sentir no momento, nessa noite, de dizer assim, Senhor, eu estou cansado de ter experiências contigo, mas eu quero uma mudança. Eu quero ter um encontro que muda, que transforma. Eu quero que esses nomes que tenho carregado, essas coisas que eu tenho feito, sejam arrancadas de mim. E eu quero ter um novo nome. Eu quero ser marcado por ti. Eu quero andar de uma forma diferente. Querido, se você quer viver dessa forma, eu convido você a vir aqui na frente, que eu quero orar contigo. Você que reconhece que tem áreas na tua vida que têm sido reprovadas, que existem situações na tua vida que precisa de mudança ainda, e você quer ser uma nova criatura, querido, em nome de Jesus, vem aqui na frente que eu quero orar com você, especificamente com você. Mas venha rápido, querido, porque o Senhor está perguntando hoje, qual tem sido o teu nome? Quem é você? Quem tem sido você? Porque o que mais tem na igreja, querido, é crente que estão tendo oportunidades o tempo todo de mudar de vida, mas não nasce de novo, querido. Não consegue nascer de novo. Não consegue morrer por mundo. O mundo ainda está amarrado em você, amarrado. Não significa que você não vai ter lutas, querido, e as lutas vão vir. Paulo falava, olha, muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Que maldito homem que eu sou! Mas, meu querido, Paulo sabia que a distância entre a cura, o renovo e o perdão está a um joelho de confissão, querido. E nessa noite o Senhor está te dando uma oportunidade de você dizer, Senhor, eu tenho sido Jacó. Eu tenho sido malandro, mentiroso, enganador. Eu tenho maltratado meus filhos, eu não tenho sido um bom marido, eu não tenho sido uma boa esposa, Senhor. Eu tenho me enganado, eu tenho deixado que a promiscuidade, a iniquidade, a lascívia, a prostituição, a pedofilia, pensamentos pedófilos, pensamentos homossexuais, pensamentos carnais de adultério, pensamentos de egoísmo, pensamentos de rebelião têm tomado conta da minha mente. Mas em nome de Jesus, eu não quero mais ser escravo desses pensamentos. Eu quero viver uma nova história. Senhor, eu oro sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor. Que haja uma mudança, Senhor. Mudança só vem com o encontro, Pai. Que hoje, Senhor,
a vida deles não seja apenas guiada por experiências, Senhor, mas que eles venham ter um encontro que muda, um encontro que transforma, um encontro que muda a mentalidade, muda os sentimentos, muda o estilo de vida, muda a forma de andar. Eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero andar da mesma forma, eu quero que o meu andar seja como o teu andar, eu quero que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos, eu quero que o meu coração, Senhor, ande no mesma batida do teu coração. Senhor, eu oro sobre a vida de cada um dos teus filhos, que haja verdadeira mudança, Pai, mudança, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, amém. Diz a palavra assim que tomando o corpo, tomando o pão que simbolizava o corpo, não coma não, segura, diz a palavra aqui, pegando o pão que simbolizava o corpo, ele disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo que é dado por amor de vós. Então levante o pão e vamos orar. A pastora Lisiane vem aqui em nome de Jesus. Senhor, este é o pão que simboliza a tua carne, que simboliza a palavra de Deus. Senhor, nós não queremos apenas nos alimentar de uma palavra de quarta a domingo, Senhor. Nós não queremos que a palavra que nós ouvimos seja apenas essa palavra, Senhor, que são 30 e 40 minutos de ministração, não. Mas eu quero ter fome e sede por esse pão vivo que é a tua palavra. Deus, a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade, e ela que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que restaura. Então, em nome de Jesus, Senhor, que este seja um ato profético hoje, que vai mudar meu estilo de vida, onde eu não vou ser apenas mero ouvinte da palavra, mas eu vou ser um praticante da tua palavra. Onde eu andar, a tua palavra vai estar na minha boca. Pai, eu quero me alimentar deste pão, e que este pão venha despertar uma fome sobrenatural pelas coisas dos céus, pelas coisas do alto, pelas coisas do reino, Pai. Eu não quero apenas experiências, mas eu quero o teu fogo, Senhor. Eu quero a tua glória, e eu quero andar nas tuas pisadas, Senhor. Eu quero mudança, que somente o encontro com Deus muda. Então transforma quem eu sou nessa noite, em nome de Jesus. Comei, amados. Semelhantemente, ele tomou o cálice do vinho que simbolizava o seu sangue derramado na cruz. E ele disse: este é o sangue da nova aliança no meu nome. E ele diz: tomai e bebei, porque todas as vezes que comedes e toda vez que bebedes, anunciais a minha volta até que eu venha. Querido, está próximo, meu amado. Está próximo o dia que a gente não vai cear mais um pedacinho de pão ou um cálicezinho de suco, querido. Mas vai ter o dia, e está próximo, nós vamos sentar na mesa da boda do Cordeiro. E nós vamos nos alimentar de uma grande festa, que vai ser a volta de Jesus, querido. E eu anseio, anelo por ela todos os dias, querido. Então, chega de viver apenas experiências, mas haja uma mudança na tua vida. Tenha um encontro verdadeiro. Confesse ao Senhor quem você tem sido, para que Deus venha transformar o teu caráter e você venha ser uma nova criatura. Em nome de Jesus, amém. Ore. Senhor, esse aqui é o teu sangue, Pai. Esse suco de uva Em que nome simboliza de teu Jesus, sangue, Senhor. Pai. Eu consagro ele a Ti, Pai. Aleluia. E que agora, Senhor, possamos selar uma nova aliança de um novo dia, Pai, de um novo amanhecer, de uma nova noite, Senhor. Aleluia. Enterrando nossos pecados, Senhor, e Em almejando o nome céu. de Jesus, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, o céu, nós queremos andar contigo, Aleluia. assim como os discípulos andaram, Pai. Eu sei, Senhor, que ainda há muito do que melhorarmos, Deus, mas eu sei que através do teu sangue, Em nome de Jesus. em nome de Jesus, nós vamos conseguir, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tomai todos e bebei. Eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Que nos lava do pecado, que nos traz
restauração. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Alvo mais que a neve, declara assim. Alvo mais que a neve, oh! Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, aleluia! Alvo mais que a neve, mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, oh, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, aplauda ao Senhor, querido. Glória a Deus, amém, amados. Receba essa palavra dos céus para a sua vida, querido. Em nome de Jesus, não seja apenas um crente. Não seja apenas um crente de experiência em experiência, mas seja um crente de encontro em encontro, querido. Porque a experiência é bom, mas cada encontro ele muda quem você é. Cada momento de oração, cada entrada na sala do trono, cada vez que você dobra o seu joelho, cada vez que você vem em culto, é uma oportunidade de ter um novo encontro e uma nova mudança. Amém, querido? Quero chamar rapidinho os pais aqui para nós orarmos pelos pais. Vem rapidinho, rapidinho, quem é papai? Vem Clóvis, papai, papai. Só os papai. Rapidinho, Gilson. Levante suas mãos, vamos estar orando pelos papais. Amém? Olha para a igreja, querido, olha para lá. Vira para lá. Vamos lá, a igreja vai orar pelos papais. Amém? Levante suas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, os homens, Senhor, que são pais dessa igreja, Senhor, que tiveram a oportunidade na sua vida de sentir um pouco, Senhor, o sentimento que Tu tens, Senhor, como Pai de nossas vidas. Diz a palavra que por um tempo, Senhor, Tu nos deu a oportunidade de criar nossos filhos, Senhor. Eu sei que muitos aqui fizeram o seu melhor, mas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o ser pai na vida deles não seja apenas uma palavra, Senhor, mas que eles possam viver ainda, Senhor, como pais que vão levar os seus filhos e vão apresentar diante do Senhor a maior herança que Deus nos deu, que são nossos filhos, e dizer: Senhor, aqui estão os seus filhos, Senhor, que Tu me deste por um tempo a oportunidade de ser pai, e eu apresento cada um deles no Teu altar. Senhor, que cada pai aqui, Senhor, possa ter essa oportunidade, possa viver essa experiência de um dia chegar na glória e levar cada dos seus filhos dizendo: Senhor, está aqui os filhos que Tu me deste, e me deste a oportunidade de ensinar os Teus caminhos, e hoje eles estão aqui na Tua glória junto conosco. Senhor, abençoa cada um deles, Senhor, enche da Tua glória, enche da Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Olhem pra cá, ó. Seja dos pais, amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Agora as crianças prepararam um presente pro Dia dos Pais e elas vão estar entregando pros papais. A Helena e a Lu, vai lá dar pros papais. A Manu fez presente também, né, Manu? Fez? Amém. Ajuda a Manu, entrega, deixa eu ajudar elas. Elas estão tão felizes com os presentes. Aleluia. Hoje a Radacia não pôde vir. Amém. Obrigado, minha linda. Olha aí o mistério de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Amados, quarta-feira, culto de oração. Tem sido uma bênção. Semana que vem, domingo, culto da família. Amados, Deus falou contigo hoje. Amém. Foi forte? Pouquinho. Irmão, eu não acho forte não, sabe por quê? Porque essa palavra traz mudança, querido. Palavra que amassageia nosso ego, dizendo assim: você é vencedor. Esta semana Deus vai abrir aquela porta. Semana que vem vai vir aqui. Irmão, Deus pode fazer isso tudo, mas a melhor bênção que tem é a mudança da nossa identidade em filhos. É a transformação do nosso caráter de Jacó para Israel. É governar com Deus. Amém, querido? Levante suas mãos. Senhor, obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade de renovar nossa aliança contigo.
Pai, nos leva para os nossos lares. Nos dá, Senhor. Amém. Obrigado. Nos leva para os nossos lares, nos dá, Senhor, uma semana abençoada. Senhor, que nós possamos ter cada dia um encontro novo contigo. Senhor, que a cada dia esse